Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. É possível estabelecer uma reflexão teológica sobre o espírito que esteja, por um lado, identificada com os problemas da contemporaneidade, por outro, que contribua para a construção do diálogo interreligioso? Essas e outras questões fazem parte da teologia de Jürgen Moltmann e eu converso hoje aqui com Fabrício Welick. Ele é doutor em teologia pela FAGE, pela Universidade Católica de Leuven. Seja bem-vindo, Fabrício. Prazer receber você aqui. Obrigado, digo mesmo. Jovem doutor agora, né? Coisa boa. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare, Conhecimento e Religião. O tema do nosso programa vai passar isso por uma teologia sobre o Espírito Santo que tem um nome assim muito pouco difundido, né? Sim, Entre as pessoas comuns, entre vocês teólogos, vocês entendem disso. A pneumatologia, né? Sim, é um termo bastante complicado, mas na verdade ele é porque vem do grego, de pneuma, que quer dizer espírito em grego, e logia, que tem a ver com estudo. Então a pneumatologia, na verdade, ela nada mais é que o estudo a respeito do Espírito Santo. Sei. Então é só um nome chique para falar sobre isso. E nós vivemos uma época em que esse tema ganha bastante destaque, não? O século XX produziu uma discussão importante sobre esse tema? Sim, sem dúvida. Por exemplo, você tem uma época de chamado esquecimento do espírito, que acontece mais ou menos por volta do século XVIII, até mais ou menos meados do século XIX. E com o movimento pentecostal que surge nos Estados Unidos, no início do século XX, há um despertar para a questão do espírito, principalmente no meio protestante, com o movimento pentecostal mesmo, com teólogos como Calbart, por exemplo, e no meio católico, com o movimento carismático, com todos aqueles teólogos que trabalharam essa questão antes do Vaticano II. Então, esse despertar para o espírito, ele surge muito influenciado pelo movimento pentecostal do início do século. Quais são as linhas gerais assim dessa reflexão sobre o Espírito Santo? Bom, geralmente você tem duas linhas. Você tem uma linha mais tradicional, que tenta ver a questão do espírito dentro de toda a tradição cristã mesmo. Então, ele é uma pessoa da Trindade, ele é a terceira pessoa e as suas relações entre pai e filho. E você tem uma perspectiva um pouco mais contemporânea, que visa pensar como falar a respeito desse espírito na atualidade, que é daí que surge um termo que é chamado de pneumatologia hermenêutica. Ela vem justamente nessa linha de pensar o espírito, ele é uma categoria cristã, ele é uma pessoa da Trindade dentro do cristianismo, mas não faz mais sentido falar a respeito dele usando as mesmas categorias que sempre se falou a respeito dele. Então, precisa se pensar novas formas de falar a respeito desse espírito. Aliás, então, hermenêutica é outro termo pouco utilizado aí pelo grande público, né? Acho que especialistas aí no campo da filosofia, da teologia, nós temos mais proximidade com o tema hermenêutica. Juntando então essas duas coisas, pneumatologia e hermenêutica, o que dá isso? Isso, na verdade, é o que eu acabei de mencionar, que é tentar hoje falar a respeito do espírito. E aí talvez é importante fazer uma pequena diferenciação entre hermenêutica pneumatológica e pneumatologia hermenêutica. Porque dependendo de onde se aborda, vai para um lado ou vai para o outro. Explica para nós, então, esses dois caminhos. Quando você fala uma hermenêutica pneumatológica, o que você está propondo, na verdade, a partir da categoria do espírito, como que eu vou interpretar, que é o que o termo hermenêutica quer dizer, como que eu vou fazer a interpretação do mundo, da realidade, a partir desse espírito. Sim. Quando eu falo pneumatologia hermenêutica, eu estou invertendo a coisa. Eu estou perguntando como que é possível falar do espírito hoje. Então, essa diferença é crucial, porque se nós falamos de uma hermenêutica pneumatológica, eu tento encontrar o espírito em
todas as leituras, em todas as interpretações do mundo. O espírito está lá escondido, eu preciso encontrar ele. Enquanto se eu falo uma pneumatologia hermenêutica, eu estou falando, vamos olhar para a realidade e como nós podemos, afinal de contas, falar desse espírito hoje. Então, é um outro viés. E o Moltmann foi o autor, né, ou tem sido o autor principal da sua pesquisa. Em que a teologia dele contribui para essa pneumatologia hermenêutica? Bom, a primeira, talvez uma das grandes contribuições da pneumatologia de Moltmann seja ligar a pessoa do espírito com a concretude da vida. Então, o que ele vai propor é que as experiências humanas, elas são permeadas pelo Espírito de Deus, de maneira que ele vai até afirmar que toda experiência humana é também uma experiência do Espírito. Então, nesse sentido, ele joga uma luz muito grande para se pensar a pneumatologia hoje, a questão do espírito, porque se ele está ligado a toda a experiência humana, então nós precisamos pensar também o humano antes de pensar somente numa questão metafísica, um espírito que habita no além, que é muito comum ainda de se pensar, sim, tanto no meio cristão quanto em outros meios, em outras religiões também. Sim. Eu fiquei pensando agora, o telespectador assistindo o programa, assim, tá, mas quem é o Moltmann? Né? De quem que nós estamos falando? Né? Que é um teólogo muito importante, sim, né, da nossa época. Bom, Jürgen Moltmann, ele é um teólogo alemão, ele é um teólogo reformado, ele está atualmente já com seus 96 anos, então, e ele é um dos grandes responsáveis por uma renovação da teologia do século XX, principalmente seu principal livro é a Teologia da Esperança, sobre o qual ele escreve num período pós-guerra, mais ou, sim, menos pensando em como abordar a teologia de maneira a trazer esperança para o povo alemão que está totalmente se sentindo para baixo por ter perdido a guerra recentemente. Então, esse é um dos principais livros dele e outros muito conhecidos, como O Deus Crucificado, por exemplo, onde ele vai abordar a questão da cristologia, o Deus que sofre, né, a questão da teologia da morte de Deus. Então, ele é um autor muito profícuo e muito importante para a teologia do século XX. Eu diria, sim, que talvez um dos maiores teólogos do século XX, sem, sim, dúvida. E, bom, sobre o nosso tema aqui, né? Então, a partir dele, você já falou, né? Então, sobre o espírito no cotidiano da vida, uhum, das pessoas, pensar a partir das pessoas. Que desdobramentos isso tem na teologia de Moltmann e na teologia de modo mais amplo? Bom, um dos primeiros aspectos que talvez eu acho que seria interessante de frisar é que, uma vez que o Moltmann ele parte de que a experiência do espírito, toda experiência humana é também uma experiência do espírito, você abre um leque muito grande para pensar todas as relações humanas. E aí você entra na questão do diálogo ecumênico, por exemplo, você entra na questão do diálogo interreligioso, você entra nas questões que afetam a vida da humanidade, como o que a gente vê hoje, por exemplo, a ameaça nuclear, como o capitalismo predatório. Todas essas questões, elas também, por meio dessa pneumatologia, elas passam a ser pensadas por esse viés. Então, a contribuição de Moltmann, ela traz um novo aporte para a teologia atual, tentar responder essas questões que geralmente, pelo menos muito comumente, eram esquecidas pelo ambiente teológico que se preocupava mais em tentar justificar como que o Espírito está relacionado com o Pai e com o Filho, como, sim, que acontece a obra do Espírito na salvação, mas não, ele traz isso para, olha, esse Espírito está agindo, então nós temas precisamos... de natureza pública, né? Totalmente. E aí a contribuição para uma teologia pública e uma teologia política também se faz extremamente importante, porque se esse Espírito está agindo e
dentro do cristianismo esse espírito é o espírito de Cristo, então isso demanda também uma ação ética, uma ação política e uma ação efetiva no mundo. Então, Sim. nesse sentido, a contribuição é muito grande. Eu fico pensando isso nos contextos mais populares, em que o que se chama experiência do espírito às vezes se restringe a, enfim, algo do sentimento, do afeto e ponto final, não, nem um milímetro além disso. Mas acho que esse é um tema que fica bom para a gente deixar para o segundo tempo, segundo bloco do nosso programa, porque aí você vai ter mais tempo para desenvolver. Aqui no Religare de hoje está Fabrício Welick. Ele é doutor em teologia pela FAGE, pela Universidade Católica de Leuven. Nós estamos conversando sobre pneumatologia e diálogo interreligioso. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.